Glória a Deus. Igreja, vamos orar novamente. Gostaria que vocês ficassem de pé agora, com os olhos bem abertos. Levantasse a sua mão direita. Senhor, nós estamos aqui porque amamos o Teu nome, porque confiamos no Senhor e porque Tu és Senhor da nossa vida. E também temos certeza que o Senhor é o Senhor desta igreja. Pai, aqui não tem trono vazio. E aqui o trono não está cheio também por outra coisa a não ser o Senhor. Esse trono está ocupado pelo Senhor, mas nós precisamos da sua misericórdia para entender a sua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus que todo espírito maligno, que todo espírito das trevas que entrou nesta igreja ou já estava aqui, quando nós chegamos, Pai, para roubar a sua palavra, que ele saia daqui agora, em nome de Jesus. Nós levamos a nossa mente, Pai, cativa, em obediência à sua palavra, à sua vontade. Senhor, fala conosco. De todo o meu coração eu te peço, fala com todos nós através da sua palavra. E nós te glorificamos, Pai, porque sabemos que vai ser luz, que vai ser o guia para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, por favor. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 91, versículo 1. Salmo 91, essa proteção que diz aqui, que eu garanto que todos vocês conhecem, e pensam que é para todas as pessoas, e da maneira como você às vezes interpreta a palavra, ou como você foi educado ao longo da sua vida, principalmente se você não é crente desde o seu nascimento, assim como eu. Meu marido nasceu em berço evangélico, eu não. Então, todas as vezes que eu lia este salmo, eu, na minha interpretação, entendia que era para todos os tipos de pessoa, que aquela proteção ali era para todas as pessoas. E conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme a gente vai caminhando, né, pelo caminho que leva a Deus, que é Jesus, nós vamos entendendo que Salmo 91 não é para qualquer um. Não é. Salmo 91 foi escrito, pelo que eu entendo, pelo que eu estudei de ontem para cá, para responder pelo menos 2 perguntas de um homem. Aliás, uma pergunta de um homem, mas escrito em vários lugares. Em vários lugares um homem escreveu uma pergunta, elaborando, fazendo essa pergunta para Deus, às vezes em outras palavras, mas com um significado. Quem é que poderá habitar no teu santuário? Quem é que poderá subir ao monte do Senhor? Então, o Salmo 91 é a resposta. E Deus, ele começa dizendo assim, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele não está dizendo quem habitará, ou que habitou. Presta bem atenção, já habita. Já está ali do lado do Senhor. Ele já está sendo abençoado, protegido por essa sombra. Agora, vai no versículo 4 do Salmo 91. Acharam? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo do quê? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo do quê? Asa de quem? Tem algum anjo que pode te proteger? Desta maneira aí? Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Então, como você pode ver, Deus está dizendo que aquele que habita no seu esconderijo, ele já tem a sua proteção, ele já está debaixo, já está coberto com as suas penas, e também já está debaixo das tuas asas, porque confia nele. Ou seja, quem estava habitando aqui, já tinha uma confiança tremenda em Deus. Quem estava habitando aqui, usufruindo da sombra do Onipotente, não passava a mínima desconfiança que Deus não seria por ele. Inclusive, muito tempo depois, a pessoa pela qual já estava habitando, do jeito que fala aqui, no esconderijo do Altíssimo, bem lá na frente, um dia, entrando em Jerusalém, ele faz a mesma menção, ele usa o mesmo termo que Deus usou para que Moisés escrevesse este salmo, porque quem escreveu este salmo foi Moisés. Um dia Jesus estava entrando com um burrinho, e o que significa burrinho mesmo, vocês lembram? Sinal de paz. Ele estava entrando em Jerusalém, e ele parou e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, se vocês acreditassem em mim, se vocês me aceitassem, eu poderia estar cobrindo vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha cobre os seus pintinhos debaixo das suas penas. Vocês lembram? Está escrito de uma outra maneira lá, mas eu estou traduzindo melhor para vocês. Então, baseado nisso que vocês acabaram de ouvir, quem é que já habitava, quem é que já estava debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, quando Moisés escreveu este salmo? Jesus. Jesus é o que sempre habitou no esconderijo do Altíssimo. Agora eu te pergunto, esconderijo do Altíssimo, aquilo que está oculto, aonde fica este lugar? E o tema da palavra hoje é justamente esse. Aleluia! Onde fica o esconderijo de Deus? Então vamos lá agora, para o Salmo 15, por favor. E vamos ver qual foi a pergunta que Davi fez a Deus. Salmo 15, versículo 1 ao 4. Em resposta a essas perguntas, Salmo 91, eu acredito que foi escrito: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. Versículo 3, que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra quem, igreja? Na minha tradução está vizinho. Contra o teu próximo, contra o teu vizinho. Versículo 4. Esse aqui pega. O que aos seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Versículo 4, a mesma coisa de ler assim: ao que aos seus olhos tem por desprezível. Quem não aceita, quem rejeita a Deus, é a mesma coisa. Mas aqueles que honram, né? Deixa eu ver aqui. Mas, onde que está aqui, meu Deus, perdi aqui. Por desprezível, mas honra aos que temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio e não se retrata. Vamos lá agora para o Salmo 24. Eu preciso dar essa introdução para depois começar a pregação para vocês. Salmo 24, versículo 3 ao 5. A mesma pergunta, porém em outra situação.
Salmo 24 diz assim, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, mas nem jura dolosamente. Versículo 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Amém? Davi está dizendo assim, olha, eu até destrinchei essa passagem para vocês entenderem melhor. Nos 2 salmos, Davi faz a mesma pergunta, e o que é que Davi está perguntando para o Senhor? Senhor, quem é que tem direito de morar no teu templo? Senhor, quem é que pode viver no teu santo monte? E o próprio Davi, na hora que faz essas perguntas para Deus, o próprio Davi, na hora que ele está formulando essas perguntas, ele mesmo começa com as explicações. Bom, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz, que não fala mal de outras pessoas, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos, aquele que é correto no agir, aquele que é correto no pensar, e não adora a ídolos, e nem faz promessas falsas. E o versículo 4 ele diz: ele despreza aquele que o Senhor rejeita, e trata com respeito os que o temem. Agora, se eu pedir para alguém aqui que tenha todas essas qualificações levantar a mão, ninguém vai poder levantar a mão, e nem eu. Porque ninguém aqui desta igreja, hoje, nem eu e nem meu marido em primeiro lugar, podemos dizer que nós temos todas essas qualificações para entrar diante de Deus. Então nós, pelo nosso testemunho, pela nossa conduta, todos nós, não poderíamos jamais entrar no tabernáculo de Deus. Nenhum de nós poderíamos jamais estar na presença de Deus, porque nós não somos puros de coração e nem temos as nossas mãos limpas. Davi sabia disso também naquela época, e ele ficou perguntando aquilo para Deus, mas em seu coração parece que vinha alguma coisa nele, e a gente sabe que isso é o mover, é quando Deus quer falar com alguém, ele coloca algo dentro do coração, e aquilo vai gerando, e você começa a bater, até encontrar. Davi falava assim: não é possível que alguém não possa viver no seu tabernáculo, Senhor. Não é possível que não tenha alguém que possa permanecer. Por que permanecer? Deus estava falando com Davi, inclusive no Salmo 91, usando o contexto da época para que ele pudesse entender. Só que nós sabemos o que o Senhor estava falando com Davi, porque nós já conhecemos a palavra. E para você que não conhece tão bem a palavra, presta bem atenção nesse culto hoje, porque isso aqui pode ser um divisor de águas para você. Pode ser que seja por isso que o Salmo 91 não faça para você aquilo que você espera dele. Talvez seja porque você não pode ficar, você não consegue permanecer. Mas existe um que já habitava o esconderijo do Altíssimo, que estava na presença de Deus, porque ele era Deus. Amém? Ok, Davi então começa a fazer as perguntas, mas ele sabe que no fundo do coração dele, alguém um dia nasceria, ou se levantaria que pudesse permanecer. Por que permanecer? Eu preciso mostrar para vocês hoje, como é que Deus mostrou para Davi naquela época, para que você possa entender o porquê desse tipo de fala, porque desse tipo de pergunta que Davi fez para Deus. Amém? Apaga a luz para mim primeiro. Pode colocar o vídeo. Coloca um som que dê para todos ouvirem de fundo. O som que está de fundo possa ser ouvido por todos aqui. Presta atenção que vocês vão assistir. Isso é o contexto da época de Davi.
Essa era a única maneira de estar perto de Deus. Mas do lado de fora, né? Porque Deus pediu para que construísse um tabernáculo, cuja primeira porta se chama o caminho. E quando esse caminho abre, de cara viu o altar do sacrifício. E no altar do sacrifício, naquela época era animal que morria. Mas na verdade, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro sacrifício, somos nós, o nosso coração, nos dias de hoje. Então, quando nós entramos para a igreja, conhecemos que o caminho é Jesus, nós sacrificamos o nosso eu, fazemos renúncia e depois vamos para a pia de bronze, que tem água. E a água significa a palavra. A palavra nos mostra quem nós somos. E quando nós estamos limpos pela palavra, nós enxergamos 5 bases, 5 postes que seguram o tabernáculo, que são os 5 ministérios que está escrito em Efésios. O primeiro, os apóstolos. O segundo, os profetas. O terceiro, os evangelistas. O quarto, os pastores. E o quinto, os mestres. Só depois que você entende a palavra, que você já está limpo pela palavra, é que você pode sair do átrio e entrar no santo lugar. A porta que dá para o santo lugar significa a verdade. E quem sustenta a verdade são os ministérios, que está escrito no livro de Efésios. Dentro do santo lugar você encontra o candelabro, a menorá, que significa a sua fé iluminada pelo Espírito Santo. Aqui, sempre você tem que estar com as suas lâmpadas acesas, jamais duvidando de Deus. De frente à mesa com os pães, 12 pães, 6 de cada lado, cada um simbolizando uma tribo de Israel. Todos os dias o sacerdote entrava para ver se aqueles pães estavam mofados. Consultava um por um, porque cada um é uma tribo. Então, se o pão tal estiver mofado, é que a tribo tal está se distanciando do Senhor. O mofo pertence ao diabo. O mofo, quando entra na sua vida, te separa de Deus. Aí depois que ele olhava, que ele trocava os pães todos os sábados, ele ia para o altar de oração. E depois ele podia entrar no Santo dos Santos, onde está a arca do Senhor, com 3 elementos dentro. E em cima da arca tem uma tampa, chamada propiciatória, com 2 querubins. Dentro da arca tem as tábuas de Moisés, escritas, para Moisés, a lei. Tem um vaso contendo maná e a vara de Arão que floresceu. Aleluia. Jesus disse: se eu bater e você abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu entrarei e farei morada na sua vida. O tabernáculo, Deus, ele levantou Moisés para livrar o seu povo. Pode acender a luz, por favor, e deixa ali. Deus levantou Moisés para livrar o seu povo do Egito, do mundo. Deus levantou Moisés como legislador e salvador naquela época, prefigurando quem viria no futuro, mas já habitava com o Senhor, Jesus Cristo. Então o tabernáculo foi feito como sombra das coisas que seriam substância no futuro. Aquilo que era sombra estava explicando para os judeus da época, para os hebreus, que a presença de Deus estava no meio do seu povo. Deus um dia falou para Moisés: construa uma tenda para mim, porque eu vou descer e vou morar no meio do meu povo.
Então a tenda foi construída. Mas nós sabemos que a virgem deu à luz. Nós sabemos que uma mulher chamada Maria, virgem, ela deu à luz. E Deus falou que o nome da criança seria Emanuel, Deus conosco. Então ali já se refere sobre o filho. Então quando você olha o tabernáculo e a igreja, ele tem 3 compartimentos. Do lado de fora, que é o átrio, que tem a primeira porta, né? O portão ali que se chama caminho, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Depois que sai do átrio, quando vê os 5 pilares que sustentam a verdade, a próxima porta se chama verdade, e leva ao santo lugar. E a terceira porta tem o nome de vida, porque ela separa o santo lugar do santíssimo lugar, o santo dos santos do santo lugar. Amém? Então ali estava falando literalmente a representação de tudo isso de um homem, porque tudo foi feito por ele e para ele. O tabernáculo é a representação do nosso Senhor Jesus. Então Davi perguntou: quem é que pode permanecer no tabernáculo do Senhor? Quem é que pode subir ao seu santo monte? Por que Deus precisava mostrar o tabernáculo? E por que eu estou mostrando para vocês? Porque no tabernáculo não era em qualquer lugar que Deus estava. Deus não estava no átrio, Deus não estava no santo lugar, mas Deus estava no santíssimo lugar, dentro de uma arca. A arca representa a presença de Deus. E Davi perguntou: quem é que pode permanecer na sua presença, pai? Por que permanecer? Porque o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano na presença de Deus. Então ele entrava e saía, ele não permanecia. E Davi começou a olhar tudo aquilo e disse: não é possível, alguém vai conseguir permanecer na presença do Senhor. Quem poderá habitar, morar dentro do teu tabernáculo? Aquele que habita no meu esconderijo. Salmo 91. Por que esconderijo? Porque ninguém podia ver. Quando Deus mandava Moisés desarmar a tenda, a arca era totalmente embalada por Arão e seus filhos. E quando a arca era retirada do santíssimo lugar, ninguém via a arca. Ninguém podia ver, então literalmente ela ficava guardada dentro do esconderijo. E Deus falou em resposta a estes salmos: aquele que habita no meu esconderijo. Ô Davi, não vai habitar, filho. Não habitou, ele já habita. Então Deus estava dizendo que aquilo que era sombra se transformaria em verdade. Ele estava falando: Jesus já habita na minha presença e ele é meu filho. E eu amo tanto vocês que eu vou dar o meu filho por amor de vocês. Amém? E Davi entendeu aquilo foi tremendo, maravilhoso. Agora eu pergunto para vocês: vocês entenderam onde que a presença de Deus estava no Velho Testamento? Em que parte do tabernáculo? Aquela parte coberta se divide em 2 compartimentos, porque o terceiro fica do lado de fora. Lá dentro, o Senhor ficava na última sala, no último compartimento. Amém? Glória a Deus. Coloca a segunda imagem, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Este é o tabernáculo. Era isso que Davi entendia. Era isso que os judeus, os hebreus no Antigo Testamento entendiam. Então, quando Jesus citava para os judeus que ele era o caminho, os judeus ficavam loucos, porque os judeus sabiam que o nome do caminho era o nome da porta de entrada do tabernáculo.
Então os judeus, eles acabavam, os fariseus, os saduceus, entrando em problema, em atrito com o Senhor, porque ele fala, como é que ele pode se denominar o caminho? Ele é um homem, ele é o filho do José, ele é galileu. Mas Jesus dizia para eles, eu sou o caminho. Porque eles entendiam muito bem o que o Senhor Jesus queria explicar para eles. Amém? Terceira imagem, coloca para mim. Agora você vai começar a entender melhor, para chegar nos nossos dias de hoje. Apaga a luz um pouquinho, por favor. O que vocês estão vendo? A arca. Ela tem o nome de Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Testemunho. Aliança porque era a aliança de Deus com os homens. A Arca do Testemunho por quê? Porque quando se tira a tampa dentro dela encontra 3 elementos que eu já falei para vocês. As leis, a vara de Arão e também o pote contendo maná. Aquilo foi e serve como testemunha irrefutável. Ninguém poderia contestar, porque dentro da arca o maná não estava podre. O maná apodrecia de um dia para o outro quando ele é o pão que caía do céu. O maná é o nome do pão que caiu do céu para alimentar aquele povo quando saiu do Egito. E dentro da arca tem um pote cheio de maná. Tem as 2 pedras escritas os 10 mandamentos e tem a vara de Arão que floresceu em resposta a Deus aos rebeldes que queriam fazer o mesmo ministério ou tirar o chamado de Arão, sendo que na época ele era o sacerdote chamado por Deus. Então é irrefutável, tem testemunha, a arca dá testemunha, por quê? Porque dentro tem a prova do que Deus falou e fez com o seu povo. Glória a Deus. Mas a arca não é nada sem a tampa dela. A arca guarda as testemunhas. Muito depois, Deus também pediu para um outro homem fazer uma outra arca. Noé. E dentro daquela arca, tinha as pessoas e tinha os animais. Testemunha do dilúvio. E hoje também a gente tem a igreja, e dentro daqui estão reunidos as testemunhas de Jesus. Amém? Entenderam? Só que esta arca serve como um baú apenas para guardar isso. Esta arca não é nada se tirar a tampa dela. Por quê? Porque a tampa da arca tem um nome, chama propiciatório. E nesse propiciatório é que Deus descia para falar com Moisés, ou com o sumo sacerdote, e também com Davi. Porque nos tempos de Davi, ele tendo a tríplice unção, ele também podia entrar na presença de Deus como sacerdote. O propiciatório foi algo determinado pelo próprio Deus para que fosse construído. E eu quero ler com vocês agora, para vocês entenderem melhor. Êxodo, capítulo 25, do 17 ao 22, por favor. Pode acender a luz e colocar. Presta atenção como vocês vão ler. Se tiver meio confuso na sua cabeça, não tem problema. Vai guardando essas informações que é já que toma forma dentro de você. E já que você vai entender o que o Senhor quer falar com você esta noite. Amém? Deus falando para Moisés. Também, porque ele já tinha pedido para fazer outras coisas, e agora ele chega na arca. Também farás um propiciatório de ouro puro. E o seu comprimento será de 1,10 m, e a sua largura 70 centímetros. Aproximadamente, viu? Porque as traduções variam bastante. Versículo 18. Farás também 2 querubins de ouro, ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Farás um querubim
na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma peça só, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele. Versículo 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para que lugar? O que é a face do querubim voltada para o propiciatório? Olhando. Versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Quais foram o testemunho? As leis, a vara e o maná. Versículo 22. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Vocês querem ver isso numa imagem? Coloca para mim a outra imagem, por favor. Apaga a luz, por favor. É isso aqui que Moisés fez. Moisés, você constrói para mim um baú, uma caixa, 70 de altura, 1,10, 1,20 mais ou menos de comprimento, e coloca nela o testemunho que eu vou te dar, tá bom? Tá bom, Senhor. Só que não foi Moisés que fez, foi o Bezaleel. Quem está vindo de quarta sabe. Bezaleel não sabia nada, gente. O homem não sabia fazer nada. Veio a capacitação sobre ele e ele virou o melhor artífice da época. Ele entendia de madeira, de ferro, de ouro, de tudo, de bronze, de tudo. Então constrói a arca. Só que a arca vai precisar de uma tampa, Moisés. E a tampa, Moisés, eu vou chamar de propiciatório. Senhor, tu és propício a mim? E a arca, a tampa vai se chamar propiciatório? Que coisa louca! É, Moisés, mas em cada lado do propiciatório, você coloca um querubim. Tá bom, Senhor. Mas esses querubins, Moisés, ninguém vai ver a face dele quando eu entrar aqui no meu esconderijo. Então, o sumo sacerdote tinha que entrar com um incensário, e dentro dele cheio de brasas, que fazia uma fumaceira que vocês não têm noção. Por quê? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só os teus olhos me veem. Não são os nossos olhos que veem o Senhor. Talvez seja por isso que você precisa se aquietar mais na presença de Deus, porque Ele diz para você essa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas você está na presença de Deus hoje, amanhã você corre desesperado, desesperada, procurando alguém para orar por você, porque você não confia em Deus. Porque você não encontrou fé suficiente para entrar na presença de Deus e saber: só os seus olhos me veem, Senhor, eu não preciso te ver, mas é pela fé que eu entro na tua presença e sei que o Senhor vai fazer comigo tudo o que está escrito no Salmo 91. Vocês estão entendendo? Faça 2 querubins, Moisés. Aí ele fez: Moisés, agora eu vou descer e vou falar com você no meio dos querubins. E esses querubins terá que estar o tempo todo olhando para onde? Para a tampa, para o propiciatório. Toda vez que alguém entrar dentro do santíssimo lugar, ninguém verá a face dos querubins. Porque os querubins estão olhando para baixo e terá a fumaça. Porque a glória de Deus visitaria a pessoa que o tivesse buscando ali, no meio da fumaça. A fumaça é a glória de Deus.
Amém? Estão entendendo? Então vamos lá. Vamos lá. Qual que é a função, então, do propiciatório? O que significa a palavra propiciatório no hebraico? Significa cobrir, significa a tampa. Aleluia! Então o que é que está cobrindo a sua vida, igreja? Quem é que é o escudo na sua vida? Só que, antes de passar para me explicar para vocês mais sobre o propiciatório, Deus deixou uma ordem explícita para Moisés. Moisés, eu quero que o propiciatório, a tampa da arca, junto com os querubins, seja feita de uma peça só. Não tenha emenda. Ó, para vocês verem o vestido que eu estou usando. Ele não é de uma peça só. A mesma peça foi cortada. Aqui tem uma costura para ligar o corpo à manga. Tem um babado aqui. Tem a cintura. Então foi cortado. Ou seja, esse tecido poderia ter sido uma peça só. Mas por causa do modelo, precisou ser cortado. Ele foi dividido. Amém? Mas aqui não poderia ser dividido. Aqui teria que ser uma peça só. Moisés, eu não quero emenda. A mesma tampa vai ser os querubins. Os 2 querubins e a tampa serão uma peça só. Aleluia. Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. João 1. Versículo 1, por favor. Bem rapidinho. Aleluia. No princípio, era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. João 10, versículo 30. É Bíblia hoje, igreja, é Bíblia. Eu e o Pai somos um. Você já está conseguindo entender aí? Você já consegue entender aí? Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel. Mas não é Jesus o nome? E lhe chamarão o nome de Emanuel, que traduzido é: Deus veio morar conosco. Não vou pedir para abrir. Em 1 João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, sendo nós justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, através do seu sangue. Então fica bem claro que quem é a tampa da arca e que tem o nome de propiciatório é Jesus. Davi, você não pode permanecer na minha presença porque você é um homem sanguinário. Davi, os sumos sacerdotes passam por mim uma vez ao ano, porque não tem ainda quem seja propício a eles. Porque o sumo sacerdote é que tem sido propício ao meu povo. Para entrar na minha presença, eles têm que fazer expiação por eles, matar um touro. O sangue do touro tem que justificar os pecados deles. E depois o sangue do bode é que justifica o pecado do meu povo perante mim em cima do propiciatório. Mas vai chegar um dia que eu não vou aceitar mais sangue de touros. Eu não vou mais aceitar sangue de bodes. Mas eu vou aceitar uma única vez que um cordeiro santo entre na minha presença e seja propício a todos aqueles a quem eu escolher.
Porque não são todos escolhidos, igreja. Não são todos. Deus não amou somente o ser humano. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E Ele entregou seu único Filho para que todo que nele crê. Você crê nele? Então você é escolhido. Jerusalém, Jerusalém, se você me conhecesse. Jerusalém, Jerusalém, se você me aceitasse. Eu faria com você como as galinhas fazem com seus pintinhos, seus filhotinhos. Eu os colocaria debaixo das minhas asas. Se propício a mim, Senhor, que sou pecador. Você já pediu para Jesus pagar os seus pecados? João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas todos aqueles que o receberam, mas todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que reconhecem o seu nome, Ele deu o poder de se tornar. Então a gente tem que ter o poder que veio sobre nós para nos tornarmos filhos de Deus, porque até então Deus só tinha um, e esse filho é Jesus Cristo, e nós somos co-herdeiros, e isso é de graça. É de graça porque estamos na graça, estamos no Novo Testamento. Nós não precisamos mais chegar até a arca e ver o testemunho dentro, porque nós somos o testemunho. Quem era você e quem é você hoje, depois que você conheceu Jesus? E as pessoas pelas quais você já conseguiu levar para os caminhos do Senhor? Davi, quem é que vai poder estar no meu monte? Quem é que vai poder permanecer dentro do tabernáculo? Davi, você já entrou no tabernáculo. Você é um dos que você pode agora entrar na minha presença, porque você é rei, você é profeta e você é sacerdote. Mas vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais precisar passar por mim. Elas poderão morar comigo, porque eu vou fazer delas o meu tabernáculo. Esse tabernáculo não vai precisar mais ser desmontado. A arca não vai precisar mais sair escondida, porque eu entrarei dentro de você e farei morada. Vocês estão entendendo isso? Eu entrarei dentro de vocês e farei morada. E eu, como sou um com o meu Pai, vocês serão um comigo por causa do meu sangue. Está escrito em João. Aí você vai lá para o Salmo 91 e começa a ler tudo aquilo e fala: puxa, isso aqui é o maior patuá. Isso aqui é o maior, a carta da sorte, a carta da vez. Não é não. Isso aqui são para os filhos, aqueles que creem e que pela fé entram na presença de Deus. Amém? Você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Glória a Deus pela manifestação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, por favor. O louvor, por favor. Aleluia. Coloca Salmos 91, versículo 9 para mim, por favor. Aleluia. Ficou alguma imagem sem mostrar? Se tiver ficou alguma imagem, pode mostrar agora, por favor. Não? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Todos nós devemos fazer do Altíssimo a nossa habitação. Amém? O final não está para acontecer. Os finais dos tempos já começou. Se você tem vivido dias difíceis, eu não posso dizer para você que vai melhorar.
E te garanto que quanto mais difícil tiver, mais tempo você vai ficar aqui na terra. Porque a Bíblia não fala que será em tempos difíceis que o Senhor Jesus virá. A Bíblia é bem clara. Quando houver paz. Quando disserem paz, paz, então virá o fim. Então está por pouco para alguém começar a resolver os nossos problemas. Eu não sei você, mas eu já tenho uma decisão na minha vida. Não vai ser difícil ficar com a minha decisão agora, porque por enquanto eles vão aceitar a minha decisão. Mas tudo que for imposto pelo Egito, que nós estamos no Egito. Nós não somos do Egito, mas estamos no Egito. Tem um versículo na Bíblia em Eclesiastes que diz assim: tudo que é, já foi, já aconteceu. E tudo que foi, tudo que é, já foi. E tudo que foi, vai passar a acontecer novamente. Deixa eu ler para vocês de uma maneira diferente. Espera aí um pouquinho só. Coloca para mim. Depois você volta para esse versículo, por favor. Eclesiastes, acho que é 9. Não. Aleluia. 3, versículo 15. Olha o que você vai ler agora. O que é? O que é o que está acontecendo agora ou ainda vai acontecer? O que é que você está vivendo agora, já aconteceu. E o que há de ser, também já foi. Que loucura! E Deus pede conta do que passou. Ou seja, quando você entra pelo caminho que é a porta da igreja, porque aqui é o tabernáculo do Senhor, Deus veio para habitar no meio. Gente, só uma simbologia, porque hoje nós sabemos que o tabernáculo somos nós. Mas nada do que Deus fez é descartado ou não tem função. Quando você entra para a igreja, o caminho, a primeira coisa que você vê é o altar de sacrifício. Aquilo que você era, você precisa deixar de ser. E deixar que a palavra te limpe e o Senhor possa transformar a sua vida. Então você encontra o altar de sacrifício e ali não se mata mais animais. Mas você, eu, nós somos a oferta viva para o Senhor. Aí mais um pouco você sai e você encontra uma pia de bronze, uma água nela, e quando você se olha na água, você se vê. Ou seja, a palavra mostra quem eu sou. Poxa, eu achava que eu era gente boa, mas aqui está escrito que só permanecerá no monte do santo do Senhor. Só permanecerá no templo do Senhor os que são limpos de coração e limpos de mãos. Meu Deus, eu não sou, mas fique tranquilo, vou fazer uma tampa, eu vou fazer algo que te proteja, e eu virei a ti em cima do propiciatório. Jesus se fez propício por mim e por você, porque Ele é o único que tem o coração puro e é limpo de mãos. É o único. Não fica contando vantagem aí não. Eu sou crente, eu só faço bem, eu sou bom. Você não é bom. Quem é bom é Deus. Então você olha para dentro daquela pia de bronze, se vê na palavra, a palavra te mostra quem você é. Aí você passa a assumir responsabilidades sobre a sua vida e para de culpar o outro pelos seus erros. Então o sacerdote tinha que entrar e lavar as suas mãos e os seus pés. Estava sendo limpo pela água. Depois do batismo, a palavra nos limpa. E nós podemos entrar no santo lugar e ser iluminados pelo Espírito Santo. A hora que você estiver diante dos problemas da vida, o Espírito Santo vai trazer a fé em você.
Ele vai te lembrar da palavra. Aí você olha para a mesa de pão e você vê que a sua provisão diária é Deus. Nada vai nos faltar. Aí você sai dali e encontra o altar de incenso. Aquelas brasas lá fora, daqueles animais que foram sacrificados em holocaustos a Deus, depois de queimado, as brasas eram colocadas no altar de incenso, junto com um perfume aromático, e aquilo subia como incenso agradável ao Senhor, simbolizando a nossa oração. Eu não preciso colocar a brasa lá, porque eu decidi conversar com Deus todos os dias, não uma vez por ano. Não entrar uma vez por ano, como os católicos dizem. Pelo menos na Páscoa tem que assistir missa. E daqui uns dias nós vamos ter que falar para o povo que assiste o culto online. Pelo menos dia de ceia, vem para a igreja. Vocês estão com medo do Covid? Vocês têm que temer a Deus. Não estou pedindo para vocês deixarem de ser prudentes. Sejam prudentes e temam a Deus. Amém? Aí depois de estarem limpos pela palavra, serem iluminados pelo Espírito Santo, orar a Deus, então você entra na presença dEle e permanece. Sabe por que você não consegue permanecer, meu irmão? Sabe por que você não consegue entender a palavra, minha irmã? É porque você não quis passar pelo altar de sacrifício. Você já quis entrar no santo do santo direto. Não entra. Não entra. Às vezes, para sanar a sua dor, você quer trazer um culpado. Ninguém é culpado pela sua dor, a não ser o diabo. Agora, você sim é responsável pelas suas decisões. E decidir traz angústia. O não decidir também traz angústia. Então não tem como você evitar a angústia, mas será a angústia que vai ser a propulsora para te empurrar para frente. Você vai, você não para. E olha o que Deus fala através dos Salmos 91. Primeira coisa, você que fez do Senhor teu Deus o seu protetor, e do Altíssimo teu defensor, virá sobre você, estará com você. Essas seguintes promessas que eu vou ler para você agora. Saiba que nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para te proteger, aonde quer que você for. Tá bom isso para vocês, igreja? De todo o meu coração, Pai. Isso aqui é tremendo. Eles vão segurar com as suas mãos, para que nem os seus pés sejam feridos. Os anjos te segurarão pelas mãos dele, para que você não tropece os seus pés em pedra. Com os pés, com os seus pés, você esmagará os leões e as cobras e os leões ferozes, e as serpentes venenosas não vão poder te atacar. Por que você vai poder esmagá-los com os seus pés? O que você tem nos seus pés? A sandália da preparação do evangelho da paz. Aleluia. Você vai andar por esse mundo, mas você não vai se contaminar com este mundo, porque entre você e o mundo tem a armadura de Deus. Aleluia. Deus diz para você: eu salvarei aqueles que me amam, eu protegerei os que me conhecem, eu salvarei aqueles que me amam, eu protegerei aos que me reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando você me chamar, está escrito no Salmo 91, quando você
me chamar, aleluia, eu te responderei e estarei com você na hora da sua aflição. Está aflito hoje? Você está em aflição hoje, minha irmã? Ele vai te responder. Aleluia. Eu te livrarei e farei com que você seja respeitado. Eu te livrarei e farei com que você seja respeitada, minha irmã. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Mostrarei que eu sou o teu Salvador. Aquilo que era sombra ficou para trás. Moisés salvou meu povo, mas agora sou eu mesmo que vou adiante de ti. Aleluia. Quem é o Salvador da sua alma, igreja? Aleluia. Então levanta suas mãos para Ele. Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Coloca Salmos 91 novamente. Acho que versículo, deixa eu ver. Põe o 2 para me ver. Glória a Deus. Segurem um pouco, Osto. Aleluia. O 3. O 4. Aleluia. Deixa eu ver se é esse aqui. Peraí. Não, é o primeiro, perdão. Eu já estou lá no céu já. Salmo 91, versículo 1. O que habita? Então quer dizer que se eu habitar no esconderijo, pelo amor de Deus, o Senhor está escondido ainda. Para o mundo, para vocês não. Você que escolheu fazer de Deus, do Emanuel, o teu Deus, tem uma sombra. Sabe quem é que vai te guardar enquanto você descansa? O Onipotente. Uhul! O Onipotente. E interessante que o primeiro a descansar nessa sombra foi quem? Jesus. Ele era Deus, Ele é Deus, mas Ele veio a este mundo como homem, como nós. Ele deixou tudo, Ele deixou a glória dEle, para vir nos explicar o porquê é que nós teríamos que fazer uma decisão na vida. E é claro, tudo começou com aquela guerra nos céus. A guerra não foi na terra. A guerra começou nos céus, quando Miguel e os seus anjos batalhavam contra quem? Contra Satanás e os seus anjos. Ué, mas por que eles estavam batalhando? Aleluia. Enquanto isso, Senhor Jesus estava à sombra do Onipotente. Aí Ele deixou sua glória, veio a este mundo para provar para você que você está sendo iludido, que você está sendo enganado, e que só quem habita no esconderijo do Altíssimo vai poder descansar nessa sombra e vai ter todas essas promessas que eu acabei de ler para você. Não adianta só abrir o Salmo 91 lá não, se você não entrar na presença de Deus hoje, pela fé. Hoje nós não precisamos mais estar diante de uma arca.
Mas hoje nós temos o que o Senhor Jesus fez por nós de graça. Nós não merecemos, mas Ele foi propício a nós. Ele é a nossa cobertura, Ele é a nossa tampa. Interessante que, o que eu faço então para merecer a sombra do Onipotente? Jesus precisou fazer isso. Mas vamos falar de nós. O que é necessário para que você tenha essa sombra do Onipotente e não viva mais a vida em aflição, em angústia como você tem vivido? Que você seja obediente à palavra. Amém? Depois desse versículo 2, para a gente encerrar. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarás. A sua verdade será o teu escudo. Deixa no versículo. Moisés, faz para mim um propiciatório, sem emenda. Coloca um querubim de cada lado. E os querubins possam estar olhando constantemente para o... Então, Davi, está explicado? Quando você entrar na minha presença, eu não vou ver você, mas eu vou ver o sangue de Jesus. Sem emenda. E o Senhor diz que vai nos colocar debaixo das suas penas e das suas asas. Deus tem pena? Deus tem asas? O que é mesmo que está em cima do propiciatório e foi feito de uma peça só? Eu e o Pai somos um. Fica aí para você pensar. Quem é o querubim do lado de cá? Quem é o querubim do lado de lá? Propiciatório, você já sabe quem é, né? Quem é mesmo? Quem é mesmo? Jesus. Debaixo das tuas asas, eu queria tanto te colocar debaixo das minhas asas, ó igreja, se você confiasse em mim. Então é a confiança, é a fé que te estabelece lá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem fé, impossível agradar a Deus. Não adianta oferta, não adianta nada. Não adianta nada se você não crê no que a palavra te fala. Se amanhã você já está naquela tribulação de novo, não adianta. Então eu descerei e falarei contigo entre os querubins. Vocês conseguem entender? Não estou dizendo que Deus é querubim. Foi Ele que criou os querubins. Ele voa nas asas do querubim. Querubim, no livro de Ezequiel, até se parece com um disco voador. Está escrito lá. Os querubins foram criados para guardar a glória de Deus. Mas você tem noção onde é que Deus te coloca quando você clama por Ele? Quando você o ama, o respeita e tem Ele como seu único Senhor e Salvador. Não, amanhã numa igreja, não estou falando igreja evangélica, tá? Amanhã numa seita tal, vai ter um negócio lá, tem um batismo lá, tem um casamento, né? Ah, tem uns comes e bebes, eu vou lá, porque tudo é de Deus, né? Mesmo que for um sacerdote de outro Deus que fale, gente, palavras bonitas, tudo é de Deus. Sim, tudo é de Deus. Mas Jesus disse que o caminho que Ele te leva não leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai se não for por mim. Então o dia que acabar tudo isso no grande juízo final, você que continua com esse tipo de pensamentos, você vai enfrentar o Pai como Deus. E eu não quero estar na tua pele. Agora nós que seguimos o caminho e obedecemos a palavra, nós vamos enfrentar quem?
se aqueles que dormem em Cristo ou arrebatados não passarão pelo juízo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, então quem é que pagou a minha dívida antes? E eu entendi. O sangue de Jesus. Nossa, mas que cabeção, hein? Eu não entendia isso. Aí, ó, Deus te explicando hoje. Amém? Jesus pagou a nossa dívida. Então é ao Pai que nós vamos. Não é o encontro de um Deus, é o encontro do Pai. Amém? Então, se você nunca fez essa oração, e mesmo que já tenha feito, eu convido a todos a repetirem, por favor. Senhor, eu te aceito como meu único, legítimo Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei que quando eu chegar aí no céu, vai ser abertos os livros, mas um livro em especial vai ter meu nome registrado, e só entra se o nome estiver lá. E esse livro tem o nome de livro da vida. Escreve o meu nome, Pai, no livro da vida, porque eu reconheço que sou pecador, mas eu clamo o sangue de Jesus, que paga, que me perdoa de todo o mal que eu já fiz, que eu já pensei, que eu desejei. Só o sangue de Jesus me limpa. Só o sangue de Jesus que me dá acesso ao Pai. Portanto, eu te dou de livre, espontânea vontade o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem é o Senhor da vida de vocês? Jesus. Ele se fez propício a nós. E se você o clamar, Ele colocará você debaixo das suas asas, porque Ele e o Pai e o Espírito Santo são 2 querubins, propiciatório, a Trindade. Amém? Levanta suas mãos para receber. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus venha sobre vocês, venha sobre nós como igreja, Pai, porque nós sabemos que o tabernáculo é Jesus. E nós temos o corpo, temos a alma, temos o espírito. Nós somos o teu tabernáculo e estamos na sua congregação, congregando porque sabemos que a sua bênção e a sua unção é derramada aqui hoje. E sobre todos vocês, que vocês recebam a bênção e recebam o que vieram buscar do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos encerrados em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vão com Deus.